Na sequência, então, estamos obviamente bem no horário, que bom, né? Na sequência, foi perfeito, estamos bem na sequência. Vamos chamar então a nossa querida professora, Carla Silva Muhammad, por gentileza. Faça a sua apresentação. Muito bem-vinda e estamos muito felizes com a sua presença aqui, enriquecendo nossos professores com o seu potencial. Muito obrigada. Bem, olha, por favor, se vocês precisarem levantar, tomar um ar, voltar, fiquem à vontade, não se sintam presas, né, como os alunos de vocês. Ok, eu faço uma apresentaçãozinha rápida, imagina, principalmente depois da Yara na aula, fica até chato fazer uma apresentação, mas só que eu tive o prazer de conversar com algumas professoras hoje aqui e me apresentar. Mas para vocês que ainda não tive o prazer de conhecer, meu nome é Carla. Muhammad é um nome meio complicado do meu esposo, então pode falar Carla Silva, não importa. Eu sou do Rio, me formei na UFRJ e quando vim aqui para os Estados Unidos, havia uma demanda muito grande de professores, então imediatamente, porque eu era professora do Brasil também, mas não esperava que fosse conseguir um emprego tão facilmente como eu consegui aqui, e eu digo que é porque é uma coisa ótima, essa demanda que o Brasil tem, né? E as escolas americanas estão abraçando já há muito tempo. Eles não só querem professores que ensinem português, mas eles principalmente precisam de professores que falem sobre a cultura brasileira, que ensine, não é verdade? E eu digo assim, não só os cursos de línguas, mas também as escolas americanas, de high school, etc., né? Universidades, eu tive o prazer de trabalhar em universidades como a Yale, por isso a Jean mencionou meu nome, eu dei aulas aqui. Aqui tem um departamento, fica bem rápido para vocês, tem um departamento de espanhol e português, com professores, doutores, que dão aula de literatura, que dão aula de português, mas na verdade eu trabalhei aqui para o CLASS e o Macmillan Center, que é o Departamento de Estudos Latino-Americanos e Ibéricos, e eles não queriam simplesmente dar um professor que viesse dar aula de português, até porque os alunos que tomaram minhas aulas já falavam português e só queriam aprender mais sobre, inclusive foi ótimo que a Yara Nora falou sobre a revistinha dela de meio ambiente, porque os alunos aqui da Yale que estavam interessados em aprender sobre a cultura brasileira são da Forestry School, que é a faculdade de meio ambiente da Yale. E eles, vários deles iam viajar para o Brasil, tinham algum campo de pesquisa no Brasil, já falavam português, mas precisavam se atualizar, saber um pouco mais sobre a cultura, entender os problemas ambientais, quais eram... Então, essa é um pouco de... Tipo, eu falei para as minhas professoras, era um pouco de geografia, história, português, era tudo junto. Bem, enfim, esse é um pouco da minha história. Mas hoje eu vim, quando fui convidada, e muito honrada de estar aqui, eu disse, bem, o que eu posso fazer talvez... eu não tenho a pretensão de ensiná-las a como montar um currículo, com certeza que vocês é excelente. Ninguém mais, sendo professor, eu sei muito bem que ninguém mais conhece a turma, a demanda, o que você precisa mais do que você mesma, Mas o que eu pensei, bem, o que eu posso fazer em relação à experiência que eu tive é talvez trazer informações sobre os 5 Cs, que são os 5 Cs, talvez até... tenho certeza, alguns de vocês já ouviram falar dos 5 Cs? Não? Que bom, que chato, que bom. Porque aí é uma coisa nova, é uma maneira de entender como a língua americana, como as escolas, americanas, veem o ensino de língua estrangeira, independente se é de herança ou simplesmente de língua estrangeira, o que eles esperam do professor, e é uma maneira de não só ficar sabendo, né, familiarizado com esse padrão que eles usam, mas também de, quem sabe, adaptar, por isso eu coloquei no subtítulo, adaptar o que você já faz com o que a criança, já que nós estamos nos Estados Unidos, trabalhamos aqui, vivemos aqui, o que crianças, os seus alunos, aprendem dentro da escola americana, que é um jeito de conectar
os dois ensinos. Então, eu só espero contribuir e não ensinar nada a vocês. E para começar, eu coloquei umas perguntinhas, mas não para criticar a maneira como vocês estão fazendo isso, aquilo, mas para abrir o diálogo. Okay? Então, eu coloquei algumas perguntas aqui antes de explicar o que são os 5 Cs, os 5 Cs. De que forma, você, por favor, se quiser responder, claro, de que forma seus alunos expressam emoções e opiniões em português, já que é o nosso caso, durante a sua aula? Eles respondem espontaneamente ou você envolve no plano de aula de maneira que eles ou elas expressem suas opiniões? Alguém gostaria de responder? Olá, qual é o seu nome? Olá, sou Samanta. Oi, Samanta. De onde você é? Eu sou de Periférica. Uau, bem-vinda. E nós temos, bom, para responder a sua pergunta, na verdade, eu gostaria de... nós temos na nossa unidade crianças de diferentes idades. Então, eu acredito que as opiniões e as emoções, elas são passadas dependendo muito da faixa etária de maneiras diferentes. Então, por exemplo, com os nossos adolescentes, a gente tem que estar o tempo todo motivando, perguntando, trazendo e porquê, puxando para que eles possam expressar. As crianças menores já expressam de uma maneira um pouco mais fácil, mas é só assim, eu acho que tudo depende da idade. Interessante. Para que isso seja... Interessante, obrigada. Tem mais? Seu nome? Sim, só para incrementar. Qual o seu nome? Isabela de Ulster, Massachusetts. Só para completar o que ela falou, realmente isso, o adolescente lá no nosso núcleo, a gente passou por isso também. Eles não querem, o interesse pelo português é muito menor do que a criança. Mas para isso, vocês podem, nós temos uma ideia, levamos profissionais da sociedade, como policiais, bombeiros, que falam duas línguas, o português e o inglês. E com isso ajudou muito o adolescente, o interesse dele pela língua portuguesa, porque eles viram que eles podiam se tornar um profissional, sendo que a maioria são americanos, mas o interesse pela segunda língua, pelo português, pela língua de herança deles, porque os profissionais estavam lá e mostrando para eles como interessante. Obrigada, vamos ver. Eu também pergunto, como eles apresentam as ideias? Olha, adorei, inclusive, quando eu fiz isso e passei no português, cortou meu acento, mas, gente, não tem mais acento. Como eles apresentam ideias ou dividem informações em português para a classe? É um pouco a extensão daquela pergunta, né? Se eles apresentam de maneira espontânea, etc. Se eles apresentam ideias, qualquer... Essas situações ocorrem de maneira espontânea ou induzida, foi o que nós já conversamos mais ou menos. E como você apresenta, por curiosidade, para que nós possamos começar o tópico, como você apresentaria seu plano de aula a uma escola, uma instituição americana? Eu sei que alguns de vocês já fazem isso, se você já teve essa oportunidade antes, de que maneira? Eu posso explicar um pouco essa pergunta. Você faz um currículo do que você espera, dos objetivos, você faz um currículo com cada planozinho de aula, entrega. E outra pergunta que eu tenho de curiosidade, quando você tem aquela ideia, acho que fazer tanto um cursinho assim, assado, de português como língua de herança, quem você procura e como você mostra? Só para dividir um pouco, talvez, a sua experiência com os demais. Sim, qual o seu nome? Posso falar? Meu nome é Valnice, sou de New Jersey, Duke. Eu dou aula para crianças pequenas de 1 ano e meio para 2 anos e meio, americanas. E eu apresentei o português na classe, nós estamos trabalhando 8 meses, através de desenhos, revistas, inclusive a revista de vocês não, mas sim, essa aqui. Tivemos um multicultural projeto e eu apresentei, inclusive eu vou mostrar a foto depois para vocês. Eu apresentei o português através da música, entendeu? Na música, eu escolhi uma música do Rio e coloquei, e eles cantaram pelo menos na primeira parte. Oh, Maria,
aiô, aiô, aiô. Entendeu? E toda vez que eu chego em classe, eu sempre chego com um bom dia ou boa tarde, por exemplo, português. Isso é válido. Obrigada. Eu coloquei no meu currículo também. Isso que eu ia perguntar. Você apresenta um currículo formal? Sim. Para um diretor, uma diretora, etc., uma pessoa? Sim, eu tive que fazer toda semana. Uma proposta, talvez? Toda semana eu faço um currículo. Toda semana? Que interessante. Naquela semana eu coloquei, inclusive, aprender a língua estrangeira, o português brasileiro, do Brasil, e apresentei algumas palavras, levei alguns livros, e foi apresentado à diretoria e aprovado. Ok? Obrigada. Bem, então deixa eu começar. Esses padrões nacionais, publicados primeiramente em 1996 aqui nos Estados Unidos, é um exemplo bem específico, não sei se vocês estão familiarizados, são as normas para aprendizagem de língua estrangeira que põem um consenso entre esses profissionais, não só os educadores, empresários, o governo, mas também com a comunidade, para definir o papel, né, a meta e o papel de ensino de línguas estrangeiras dentro das escolas americanas e também nos cursos de língua. E o objetivo maior deles era preparar o aluno americano, independente da origem dele, para se comunicar com sucesso numa sociedade que eles sabem muito bem que, além de globalizada, obviamente, é uma sociedade... eu desliguei, estava preocupado de ser desligado. Que eles dizem pluralista no sentido de saberem que existem muitos filhos, gerações de imigrantes, né, que já nascem aqui ou que bem pequenininhos, né, e aprendem outras línguas simultaneamente ao inglês. Então, eles, sabendo disso, decidiram, em 1996, criar esse padrão educacional que não ignorando mais os alunos que falam outras línguas em casa também. O padrão nacional americano, isso é interessante, eu coloquei o mais importante aqui, prevê um futuro próximo, não um futuro daqui a 10 anos, um futuro dali, a porta, né? Bater na porta, em que os alunos não só falarão inglês, mas com certeza pelo menos uma outra língua, ou pelo menos, o que quer dizer que mais de uma língua. E esse padrão, que eu achei bem interessante, mais relevante para vocês que são professores de português como língua de herança, que ele enfatiza que as crianças de origem estrangeira, no nosso caso brasileiro, cursando as escolas americanas, precisam receber oportunidades dentro da sala de aula também, independente se ela recebe fora, se ela recebe em casa, se ela recebe na comunidade, mas que elas devem receber dentro da escola, de alguma maneira, proficiências na sua própria língua, na língua materna ou na língua de herança. Então, por isso, eu trouxe os 5 Cs, né, do 5 Cs of Foreign Language Learning, que depois, bem, as normas foram adotadas em 1996, mas os 5 Cs que eu achei mais interessantes, senão vai ficar uma coisa tediosa, chatíssima aqui eu falando para vocês, foi publicado em 1999. E uma coisa interessante, vou falar bem rapidinho para vocês, pela ACFEL, que é o American Council of Teaching Foreign Languages, o Conselho Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras, e eu só estou familiarizado com isso, porque na verdade já trabalhei para a ACFEL como professora, mas também como consultora, ainda faço uns trabalhos, mas eu gostaria de falar para vocês, infelizmente eu não tenho uma caneta, nada para escrever, mas eu peço a vocês que, se for de interesse de vocês, que anotem essa sigla e procurem, façam um Google, dá um Google na ACFEL, porque não só vocês podem, eu não trabalho, não estou fazendo propaganda não, é porque eles têm uma associação de professores de língua estrangeira que eu acho que é muito interessante para vocês fazerem parte. Eu acho que esses $5 por ano, uma coisa assim simbólica, e aí você tem muito material disponível e ajuda e tudo, tem ajuda financeira, etc. Além, claro, do governo brasileiro, mas
eu digo, é uma coisa boa de saber, né? Sobre essa associação. Depois, mais tarde, se quiserem, eu posso dar mais detalhes sobre isso. E eles me deram esse curso preparatório, então foi uma das primeiras bem, para você trabalhar aqui, usando todo o seu potencial, sua experiência, você precisa saber dos 5 padrões dessa. É importante, né? Não aprender. E é isso que hoje eu divido com vocês rapidamente. Bem, primeiro é que em 1999, aqui o ACFEL, coloquei aqui, Conselho Americano de Ensino de Línguas Estrangeiras, contém 5 padrões de aprendizagem que precisam estar no seu currículo, no currículo que você apresenta. Independente de como você... Não é para que você mude nada, mas é para que você mostre, conhece, está ciente de que existem 5 padrões. E tenho certeza que quando eu começar a escrever, você vai ver, eu faço isso. Quantos águas? 99 vezes publicado? Já faz tempo que eu uso isso. Mas é só para que você fique ciente. Então eles chamam de 5C porque todos começam com C. Comunicação, cultura, conexões, comparações e comunidades. Vou mostrar um por um. O comunicação, quando eu perguntei a vocês como seus alunos se expressam, como eles expressam as emoções, bem, uma pausa. Estou vendo que vocês estão tirando foto, também faço isso com o celular. No final eu vou colocar o meu e-mail. Se vocês quiserem, eu posso enviar o e-mail. Para que você não tenha que tirar, pode tirar o link. No final do slide tem o meu e-mail. Por favor, eu peço que vocês sim mandem um e-mail e eu teria o maior prazer de não só mandar, como dar mais informações sobre que isso é só uma pincelada básica. Eles chamam assim mesmo, padrão 1.1, padrão 1.2. Eu traduzi meio rapidinho, colocando aqui e ali um português, mas é basicamente uma tradução literal. Então, o primeiro é os alunos se envolvem em conversas, por isso eu perguntei para vocês. Fornecem e obtêm informações, expressam sentimentos e emoções e trocam opiniões. Por que engraçado, por que esse é o padrão 1.1? Engraçado, parece coisa de carro, né? 3.0. Porque para eles o mais importante é esse, o primeiro. Todos os outros que eu vou descrever para vocês são uma consequência para eles do que deva ser o mais importante dentro do ensino de línguas. E isso é também para os professores de inglês aqui nas escolas americanas. Os professores de inglês têm que fazer isso. Antigamente era mais assim, gramática, etc. Claro que isso não é deixado de lado, mas as lições, os planos de aula devem ser voltados para que os alunos se envolvam de uma maneira como antigamente não era enfatizado. Então, eles se envolvem em conversas, fornecem, por exemplo, os estudantes compreendem e interpretem a linguagem falada e escrita, uma variedade de tópicos, e os alunos apresentam informações, conceitos e ideias para uma plateia de ouvintes ou leitores, nisso entra o e-mail, os blogs, etc., sobre uma variedade de tópicos. Então, isso aqui é muito, mas cara, isso é tão abstrato, como assim, né? Nós vamos voltar lá. E aí vem os outros 6, né? A cultura. Padrão 2.1, os alunos demonstram compreensão da relação entre as práticas e perspectivas da cultura brasileira. Eu coloquei brasileira, da cultura estrangeira, etc. Os alunos demonstram compreensão entre a relação entre os produtos e as perspectivas da cultura brasileira. Mas como assim? O que é isso, né? Eu tirei um exemplo da internet, fotinho da internet, de mais ou menos mas eu tenho certeza, e eu vou perguntar para vocês como vocês interpretam isso e como vocês já fazem. Eu tenho certeza que não é nada novo para vocês, como vocês apresentam a cultura. Ora, Paulo, a gente apresenta de várias maneiras, depende da sua turma, depende do mês, né, do que está sendo comemorado, tenho certeza. Como eu disse, eu não estou tentando ensinar, mas eu dei um exemplo de como eles aqui preveem e esperam que façamos esse tipo de engajamento aqui de cultura. Então, por exemplo, se você tem um livrinho como esse aqui, Um Domingo na Cozinha, com receitinhas que as crianças podem fazer auxiliadas de adultos, né? E aí tem ali as crianças com produtos das lojas brasileiras, né? Fazendo, sei lá, um pãozinho de queijo, qualquer outra receitinha.
é uma maneira de mostrar com a relação entre os produtos, perspectivas da cultura brasileira, o que a gente come lá no Brasil, de determinada região, etc., e se envolvendo mais drasticamente. Conexões. Conectar a aprendizagem da língua portuguesa, no caso, a temas e conteúdos específicos e familiares. Vou dar um exemplo mais concreto, que eu estou tentando não demorar muito, porque eu sei que tem outros palestrantes. Eu coloquei aqui moedas, porque a minha filha tem uma filha de 7 e uma de 5. A de 7 está na 2ª série, tá na escolinha dela, mas assim, tá caminhando, engatinhando no português ainda, mas na escolinha já está na 2ª série. E alguns meses atrás ela aprendeu dinheiro, a moeda, como se chama, qual o valor, né, a quarter, 25 cents, etc. E aprendeu a contar, e etc. Então eu aproveitei o ensejo que ela já está aprendendo dinheiro anyway, né, de qualquer forma. Peguei umas moedinhas que eu sempre tenho, brasileiras, e não coloquei uma perto da outra não, estou dando um exemplo de como eu fiz. Não coloquei assim, já que você está aprendendo isso, vamos aprender. É que eu já sabendo que o conteúdo da 2ª série, no caso, nesse momento, é esse, eu já conecto com o português e as moedas brasileiras. Então eu peguei as moedinhas brasileiras e nós fizemos lá umas atividades, e então contrastando com o que ela já está aprendendo. Então é mais ou menos isso que eles dizem que reforçam e aprendem o que eles já sabem. Então eles já estão aprendendo, já sabem sobre dinheiro americano, moeda americana. Então eu aproveito o ensejo para, por exemplo, introduzir as moedas brasileiras. Você não está aprendendo junto? Ou se já aprendeu, desde que já tenha aprendido, precisa ser simultaneamente, são exemplos. Tem perguntas por enquanto? Perguntas? Oi, seu nome, por favor? Sim. Meu nome é Miriam, eu sou de Training, na Massachusetts. Bem-vindo. Obrigada. Só um comentário. Sim. A estratégia que você está mostrando, Sim. ela me parece que é o oposto da estratégia dos programas TBI, de transição. Sim. Porque a gente faz exatamente o oposto. Você ensina na língua portuguesa, e aí você aproveita aquele conhecimento sólido em português para introduzir os conceitos Os americanos. Isso. Exatamente. Muito obrigada. Eu gostei muito desse comentário, porque no final eu ia falar exatamente da controvérsia, aqui mesmo dentro das escolas americanas. É uma controvérsia incrível. Surpreendente, que você pensa, mas se foi publicado e é pedido, é como no Brasil, quando você tem um currículo a seguir, e você diz, mas esse livro didático é péssimo, e você tem que usar assim mesmo, etc. É assim que muitos professores aqui se sentem. Achei ótimo o seu comentário, porque foi a mesma coisa que eu, em alguns lugares, tive problemas, exatamente. Mas como eu não lido no passado com crianças, e mais na idade mesmo já da faixa universitária, para mim foi mais maleável, não tinha que seguir exatamente essa linha. Mas muito interessante, eu vou falar mais sobre isso no final. Mais algum comentário, alguma pergunta? Ok. Porque essas são realmente as expectativas que eles têm. Quando você prepara um currículo, eles falam, mas cadê o 5-6? Não tem 5-6, como já aconteceu comigo. Várias vezes. Então, por isso que eu digo, eu adaptei o meu sílabus, no caso, que é o currículo das universidades, colocando ali, eu vou conectar aqui e ali, mas eu sei exatamente o que a Vivian colocou. Comparações é o próximo, que é o 4. Os alunos demonstram compreensão da natureza da linguagem através de comparações entre a língua portuguesa e o inglês. E os alunos demonstram, não sei porque tem esse espação ali, a compreensão, formatação que eu sou péssima, a compreensão do conceito de cultura através de comparações entre as duas culturas, que afinal de contas não são estranhas ao aluno, né? São as duas culturas que o aluno possui.
E eu coloquei um exemplo do que os livros didáticos eu vejo aqui colocam. Inclusive alguém comentou, foi você que comentou que os livros em português são português continental, que eles chamam, né? Porque o movimento mais começou com os cabo-verdianos e açorianos, e eles foram líderes aqui em Massachusetts. Então, os livros didáticos, os quais eu tenho que dar aula, obedecendo o currículo, eu tenho que, na verdade, trabalhar com 3 culturas. Isso, você não tem a liberdade de escolher um livro. Eu aprendi muito sobre a cultura dos outros países de língua portuguesa. É interessante o seu exemplo, porque comigo foi o contrário. Eu fui, por exemplo, quando eu dei aula um tempo na Central Connecticut State University, em Britain, e eles me trouxeram um livro, um livrinho de português, que é um livrinho verdinho, esqueci o nome, e é só assim, exercício. Cadê a cultura? Cadê tudo isso que vocês falaram que eu sou obrigada a fazer e não tem nada aqui? E eu tive que procurar, e procurei um livro, e achei um livro excelente que tem o inglês, o português de Portugal, né, de Angola, etc., e o português brasileiro. Então, numa única página, assim, você tem os 3, um do lado do outro. Interessantíssimo. Se chama Ponto de Encontro. O livro que a gente adapta também vem, muitas vezes, com vocabulários específicos em ambas as línguas, e a bandeirinha do Brasil logo do lado para saber. Então, e esse livro que eu estou dizendo a vocês, Ponto de Encontro, ele tem... Você tem acesso a determinadas aulas online para mostrar para os alunos também, se você quiser. Eu passo para você mais tarde. E ele é todo baseado nesses 5 Cs. Então, claro, algumas vezes funciona e outras vezes você tipo pula essa lição, pula essa parte. E faz exatamente isso. Em uma lição ele contrasta as semelhanças e diferenças para que o aluno sozinho compare, não você, mas o aluno sozinho, né, compare. E o último C é comunidade, que é, no caso, a língua portuguesa, que é o que nós todos fazemos, né, claro, além da sala de aula. Os alunos usam a língua portuguesa dentro e fora da sala de aula, e os estudantes tornam-se aprendizes ao longo da vida, porque para eles, por isso que eles colocam como último. Para eles, os alunos não devem só aprender ali para tirar uma notinha, etc. Mas veja bem, eu estou falando das escolas americanas, onde o professor tem um currículo X e, ao final do ano, o aluno tem que fazer um teste, etc. Então, para eles, o importante, ao finalizar o curso, é que o aluno tem aquele desejo, como a Yara Maura falou, né? Aquele desejo de aprender para sempre. Uma vez que ele está com aquele bichinho de, é tão interessante aprender português, ele não vai, ou ela não vai parar mais, vai usar para uso pessoal e de enriquecimento. Coloquei umas fotinhas de teatrinho, etc. Por causa da Mônica, né, lógico. Mas aí que vinha a contradição, que é Vivian, né? Miriam, desculpa. Que a Miriam muito sabiamente apontou. Será que isso realmente abre as portas para o português como língua de herança? Ou realmente é só uma maneira de driblar, né, toda a burocracia, o aparato que infelizmente, né, muitas vezes nós nos deparamos? E como? Se devemos driblar, como deveríamos fazer? E é uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Sim. Eu gostaria também de perguntar para você. Eu sou Eunice Crowley, eu sou de New Milford. Dentro da sociedade americana, é difícil, muitos americanos ainda eles não têm essa visão da necessidade de se aprender uma segunda língua. Por exemplo, na minha região em New Milford, eu participei da Board of Education, da reunião, e lá não se tem o espanhol, em Brookfield já tem. Então, eu lembro que a superintendente respondeu, mas não tem professores formados. Então, na sociedade americana, para eles ainda, eles acham que não é necessário uma segunda língua. Eu tenho trabalhado em vários projetos nas libraries de New Milford,
senior center, mas eu levei anos para conquistar. Até você fez a pergunta, como que você entra na sociedade americana e conquista isso deles? Leva anos. Convence, porque eles ainda acham que não há necessidade. Eu lembro de uma reunião que eu participei, eu até comentei, olha, uma criança na Europa fala 3, 4 línguas. No Brasil, as crianças estão aprendendo espanhol, inglês, é uma segunda língua. Mas eu vi assim que o pessoal da reunião, eles ainda acham que não há necessidade. Então, às vezes, como professor de português, eu fico feliz, meu Deus, a maior alegria ontem participar de uma reunião dessa, né, porque realmente está se percebendo uma outra visão, até os brasileiros também. Então, muitos achavam que também não tem necessidade de se aprender o português, que ainda tem muitos brasileiros aqui que ainda acham que não tem necessidade. Hoje essa visão está mudando, graças a Deus, e é muito interessante. Então, igual você falou, ainda as portas estão se abrindo, principalmente na sociedade. Eu concordo completamente com você. Eu vou só deixar aqui o meu e-mail, vocês podiam continuar a debater de instituições, para todos nós aqui, como foi o meu caso. Eu fui muito feliz de poder. E algumas perguntas, sugestões, comentários. É maiúsculo mesmo? Não, tanto faz. É porque quando você digita assim, o computador já. Mas tanto faz, acho até que não seria problemático. Tanto faz. É tão longo, né? Desculpa. Olha, tem muito M, tem um I, tem aqui. Mas é o que eu checo todo dia, toda hora. Carla, como você, trabalhando em instituições americanas, sente essa questão do conflito? Meu currículo já vem com o Farsi, identificando, inclusive no livro, exatamente o meu conceito de ter aprendido várias línguas também naturalmente desenvolve do lado da cultura e tudo mais. Como você sente a certa resistência, não das instituições, porque na minha escola é obrigatório, você tem que passar 2 anos de língua estrangeira para se graduar no high school. Tá? Mas existe uma resistência muito grande dos alunos que não têm língua de herança necessariamente em aceitar como um fato consumado. Porque eles não conseguem, por mais que você traga às vezes visitas, palestrantes, a necessidade de ser bilíngue. In America, you speak English. Yes. Como você sente um pouco esse uma questão muito grande, sim, uma questão muito grande. O interessante é que, como eu lido mais com alunos que já estão na universidade, é somente quando eles chegam na universidade é que eles dizem, meu Deus, porque eu não aprendi. E agora? Porque os alunos, como você disse, que obrigatoriamente terminaram a high school com 2 anos eles tiram, como a gente chama na universidade, waiver, então eles não precisam mais. Mas o interessante são exatamente esses que procuram, porque eles já têm o bichinho, né? Então eles querem aprender mais, ou aprender outras, aprendi espanhol, agora quero aprender português. E os que não têm nada são os que obrigatoriamente têm que tomar 3 semestres de língua, ou não se formam. E aí eles tomam uma surra, porque quando eles veem as turmas, como todas as turmas, né, são mistas, o que quer dizer que alunos que já tomaram, digamos, nas minhas turmas, principalmente, eu tinha muito mais alunos cuja língua materna era espanhol, do que alunos cuja língua materna era inglês. Né? Você já passando, você me chama lá. E aí tem aqueles poucos gatos pingados que não tomaram nada, não tomaram espanhol, não aprenderam português, né? Ficam lá sentadinhos, tristes, né? Oh, meu Deus. E aí eu dou uma atenção depois, digo e tal. Mas eles, realmente, eu acho que infelizmente, por enquanto, essa atenção é muito forte, porque depende também do environment, né? Do ambiente em que eles estão, como é que as pessoas lá
na cidade, na escola, na comunidade, veem o ensino de língua estrangeira. Então, vem de casa, não vem só da escola, né? Sim, pois não, seu nome. Tentando lembrar, para falar para ela. Qual o seu nome, por gentileza? Wanda Figueiredo, sou de Caminhão. Tem um documentário interessantíssimo. Sempre teve surpreendente na escola. Documentário? Yeah. Sobre bilingualismo, sobre educação bilíngue, sobre a importância, porque nos Estados Unidos, várias escolas que visitaram, várias pessoas seguiram um grupo de crianças, da necessidade e da importância de ser bilíngue, principalmente nesse país, principalmente depois de September 11, é interessantíssimo. Como é o nome? Eu esqueci. Inclusive foi mostrado na Lesbian University, foi lá a primeira vez que eu vi. Teve um debate sobre isso na época. E eu comprei esse documentário. É interessantíssimo. É realmente se você se lembrar do nome, por favor, vai colocar na nota eu não depois soube de falar. e-mail. Nós vamos ficar todos conectados. Eu vou checar meu e-mail, porque eu tenho Engraçado, quando a Wanda falou isso, sabe por que eu lembrei que cabe mais a pergunta dela sobre atenção? Eu lembrei de um documentário que vem em inglês, chama Precious Knowledge. Precious, é tipo conhecimento precioso, uma tradução geral. Que é justamente um curso que havia no Texas, esqueci a cidade, não só dentro de uma high school, que envolvia o ensino de língua, mas também de cultura mexicana, se eu não me engano, e foi abolido. Então, assim, a cidade, determinados deputados, congressmen, né, eram contra, porque diziam, mas vocês estão ensinando a cultura espanhola, mexicana, dentro da escola americana, porque naquela região, por exemplo, é terrível, exatamente. E aí esse professor, que é o da Costa, esqueci o primeiro nome dele, ele vai nas universidades americanas, que geralmente são as que abrem porta para esse tipo de luta, né? Lutando e mostrando, nós temos que mudar esse tipo de atitude em relação a culturas estrangeiras, enfim, e vai explicando, coitado, a luta que é ter aprovado um tipo de curso como esse. O curso de língua de herança, por exemplo, é considerado lá nessa área do Texas completamente absurdo. Você está nos Estados Unidos, o que você tem que aprender, etc. Então, eu pensei que fosse meu. De novo, mas eu acho que essa mentalidade, ela está mudando, ela tem que ser mudada. É premente, por causa da globalização, ela está aí mostrando que hoje você não pode falar apenas uma língua. Você tem que estar, os olhos do mundo estão, você tem que ser ou estar aberto, porque quando você entra numa cultura que não é a sua, automaticamente os seus olhos se abrem para as outras que estão ao redor. Então, eu penso que essa mentalidade, ela vai mudar. E eu acho também que o caso é, você entra na sala, a diversidade é muito grande. A diversidade é como ignorar? Como ignorar os alunos que têm dificuldade incrível com o inglês, porque não é a língua que eles falam em casa, não é a língua materna. Aí vem as professoras, speech pathologists, vários profissionais. Não seria mais fácil uma professora de português e uma professora de espanhol trabalhando com o aluno? Isso é o que vai ser o futuro. Também acho. O futuro das nossas eu sou muito otimista também. E a gente está ao redor do mundo. Verdade. Nós estamos nos especializando. Bem, muito obrigada. A professora Carla vai estar conosco na oficina, à tarde, a Yara Maura também, vamos estar todos juntos. Então, também tem perguntas para vocês. Para vocês me ajudarem. Agora vamos ouvir um pouquinho a professora Vete? Sim, o que você precisa? A professora Vete não vai ficar aqui. A professora Diogo vai me ajudar aqui. Obrigada, professora. Sou o professor localiza ali. Eu queria dizer para vocês que após essa minha fala agora, vocês estão lá, todos nós estamos convidados para fazermos o nosso almoço aqui juntos. Não sai
saiam, por favor, fiquem aqui, prestigiem também, né, todo o espaço e a dedicação, né, que foi preparada para vocês. Descansem um pouquinho e a uma hora nós voltamos depois, né, com todo um processo de, aí eu vou mostrar para vocês o programa, né, quais são os passos, vamos aproveitar ao máximo a riqueza do potencial que nós trouxemos hoje aqui. Cada um de nós trouxe um potencial riquíssimo, tem gente com material, com pastas, com muita coisa boa em trocar nas mesas, nos grupos. Tá difícil para ouvir aí? A minha voz é baixa. Eu não sei, a minha voz não é. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar ao máximo, como eu estava dizendo, todo esse processo de nós termos essa amostragem desse material que eu sei que vocês têm. Se não trouxeram, que possam falar nos grupos, nós vamos estar formando 4 grupos, normalmente com 10 pessoas em cada grupo, para que nós possamos trabalhar, né, ouvir essa sistemática de um plano de aula, né, como se faz um plano de aula, que vocês já estão especialistas, obviamente, nisso, porém, cada um de nós tem uma riqueza para contribuir hoje. Então, a experiência de cada um é muito bem-vinda e que nós possamos aproveitar ao máximo, né, a concentrar nessa situação que vai ser uma proposta muito interessante, um desafio para vocês, né, em cima do que vocês ouviram hoje, dessa apresentação maravilhosa da Yara Maura Silva, né, com todo esse estímulo à criação, à produção, vocês vão passar isso nas oficinas para os colegas e para nós, e vamos estar mediando e trabalhando juntas para que hoje possamos sair daqui com um plano de aula de, né, língua portuguesa de herança como modelo para que vocês possam, então, ramificar isso e trabalhar de uma forma, né, através de um currículo, tá bom? Vamos falar em currículo. Localizou, professor? Muito obrigada. Tem uma cadeirinha, professor? Então, nós temos... eu gosto de ficar um pouquinho afastado aqui. Nós temos, então, as nossas reflexões hoje sobre currículo, o ensino de português como língua de herança, né? Teoria, prática e comunidade. Estas reflexões, elas vão ser pautadas num aspecto de comunidade, ou seja, nós temos uma instituição, uma fundação, né, que ela se formou através da necessidade que surgiu, obviamente, da comunidade. Nós só criamos essa fundação porque a comunidade, então, demonstrou que havia uma necessidade nas regiões onde há uma grande comunidade, né, populacional de brasileiros, perguntavam e pediam: como eu faço para dar aula de português para o meu filho? Ele está perdendo, ele não fala mais, ele só quer falar inglês dentro de casa. Então, eu cheguei aqui em 2001, né, e aí eu trouxe meus filhos também pequenos. Então, isso foi muito rico para mim, porque eu precisava manter a língua, né, e a cultura nos meus filhos dentro de casa. Então, como a experiência da professora é de 20 anos em sala de aula, e sempre trabalhei com crianças, jovens e adultos, passei pelo ensino de educação infantil, ensino fundamental, trabalhei também com jovens adultos, aliás, adultos que estavam se alfabetizando. Então, essa experiência me fez entender que, ao estar aqui nos Estados Unidos, eu precisava fazer com que os meus filhos tivessem prazer em estar continuando a língua portuguesa. E de que forma? Dentro da minha casa. Então, eu esparramava os livrinhos pelo chão, folhas, e deixava, né, livre para que eles pudessem criar. E a minha surpresa foi muito interessante, porque quando eles estavam na escola americana, eles traziam as palavrinhas que estavam aprendendo, né, e eles criavam uma espécie de dicionário em casa. Então, eles iam desenhando e iam colocando a palavrinha para identificar. Só que a minha filha, que estava com 7 para 8 anos, o dicionário dela foi muito interessante. Ela tinha uma amiga na escola vietnamita, obviamente os americanos, e de outras nacionalidades, tudo na mesma sala. Então, eu comecei a observar nos desenhos e escrita dela que estava se formando, ela estava criando uma linguagem própria. Falei: que palavra é essa, minha filha? Mamãe, esse aí é a minha amiga vietnamita, eu falo junto com ela. Mas isso não existe, minha filha. Não, existe sim, a gente fala essa língua lá na escola. Então, assim, a gente tem que enxergar na criança, né, como e ajudá-la a entender esse universo da linguagem, porque para ela, na cabecinha dela, aquilo era o vocabulário, tanto que ela desenhou e fez um dicionário, né, recortando, picotando, então aquilo era a realidade dela. Então, o mais importante é que esta instituição, a Fundação do Movimento Educacionista, surgiu por necessidade
pedido da comunidade para que tivesse um assessoramento pedagógico, como vamos trabalhar, de que forma eu posso dar aula para os meus filhos. Então, com a chegada então, dos meus filhos pequenos, eu procurei então ouvir a comunidade, ver a necessidade e fui então reunindo as pessoas, formatando documentos, como vamos implementar núcleos, como será essa liderança no núcleo, ela precisa ter a parte pedagógica. Fomos trabalhando isso num grupo de profissionais de educação, primeiro, e coletando primeiro as grandes necessidades da comunidade, que buscavam aulas de português. E chegamos num perfil de currículo, como eu chamo. Eu chamo de perfil de currículo, né? Porque nós temos, obviamente, como educadores, nós sabemos que ao entrar num trabalho sério de educação, nós temos que ter a noção clara de que nós temos que ter início, meio e fim, qual é o objetivo que nós queremos ao começar determinado assunto com essa criança, determinados conceitos e conteúdos e aonde nós queremos chegar. Se nós não tivermos esta linha de ação, provavelmente vamos nos perder na metade do caminho. Então, nós estruturamos para que nós pudéssemos trabalhar durante o ano letivo escolar americano, trabalhando, consultamos a comunidade antes, quantas horas vocês querem que suas crianças aprendam português? Ah, não, professora, 5 dias não dá, isso já é uma escola. Tem que ir para o futebol, tem que ir para a natação, tem que ir para... Né? As crianças têm outros lazer também na escola americana, né? Então, nós chegamos num número de 2 horas, né? 2 horas semanais, que foram os pais que determinaram que seria bom para levar as crianças para aprender. Até tentamos trabalhar 4 horas, como um after school, porém, eles não se comprometiam em 2 dias. Tivemos que realmente cair na realidade e entender que uma escola regular de língua portuguesa de herança, não, pelo menos da pesquisa que nós fizemos, estava quase que fora de cogitação. Então, condensamos todo para 2 horas, um português prazeroso, um português que seja para a criança despertar as suas habilidades, as suas inteligências, e não para sufocá-lo com gramática e com testes e provas, né? Então, todo um cuidado muito especial, porque trabalhar com língua de herança é trabalhar na diversidade cultural, é trabalhar respeitando a bagagem cultural de cada um, porque nós recebemos crianças com todos os níveis, é ou não é? Nós recebemos crianças que já estão falando muito, porque o pai estimula, porque tem livrinhos, porque tem já a leitura de vários materiais, crianças que chegam para nós sem nenhum estímulo. Então, essa é a bagagem que eles trazem e essa é a bagagem que língua portuguesa de herança num currículo tem que respeitar, para que nós possamos entender com quem nós estamos trabalhando e como vamos trabalhar esse estímulo para que essa criança tenha prazer em estar, então, né, aprendendo português. Então, o diferencial é essa ação comunitária, né? O currículo, ele não vem de fora, ele não é imposto. Então, observe aí, toda vez que eu trabalhei no Brasil, mais de 20 anos em sala de aula, eu recebia um currículo. Provavelmente todos nós, né, recebíamos um currículo, né? E a professora acabou de falar, a professora Carla, aqui sobre currículo aqui também, né? Então, assim, recebíamos um currículo e éramos cobrados, literalmente cobrados. Você tem que trabalhar, registrar no caderno ainda, até quando você deu, o que você deu e como você deu, né? Então, assim, o currículo ele vinha pronto da instituição. Obviamente, o currículo é uma filosofia, né, da sua instituição, carrega o seu ideal, né? Então, quando eu vi esses 20 anos que eu vivi de currículo no Brasil, e quando eu pisei aqui nos Estados Unidos, em 2001, eu senti que algo estava com o meu curso de mestrado em Educação e Desenvolvimento Humano, eu tentei unir aquelas coisas todas como a gente faz, que quer criar, que aproveitar o conhecimento que a gente tem. Falei, meu Deus, alguma coisa tem que ser diferente aqui. Eu não posso deixar que eu faça, eu pensando, eu não posso eu fazer e repetir aquilo que eu passei, que era né, uma intriga para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a flexibilidade de uma linha de ação, de perfil, onde haja eixos temáticos, onde você tenha todo um perfil de objetivo a ser atingido, objetivos básicos em cada nível para ser atingido, eixos temáticos que favoreçam as necessidades de quem vive fora do país, do Brasil no caso, porque eu tenho que pensar que nós estamos trabalhando com crianças que vivem, obviamente, né, em outros países, né, em outros continentes.
Então, como trabalhar tudo isso? Diversidade cultural, trabalhar a bagagem cognitiva diferente de cada um, a bagagem que ele traz de variantes de cada região, por exemplo, também, que enfrentamos, né? Então, esse currículo, eu considero que o nosso currículo, esse currículo da Fundação, ele é um currículo que se forma de dentro da comunidade para fora dela. Porque somos nós, ao construirmos o nosso plano de aula de inclusão, porque nós temos um plano de aula básico, que é uma lição inicial, ao construir esse plano de aula, você, professor, ao construir esse plano de aula de inclusão, é que está formando esse currículo de língua portuguesa de herança. Não é a Fundação. A Fundação só está dando um suporte para você. Por isso chamamos de perfil de currículo, onde há uma linha de ação de início, meio, fim, com objetivos a serem atingidos em cada nível. Nós temos 4 níveis nesse currículo. O currículo, então, tem 4 níveis. Pode passar, professor? Obrigada. Antes de eu falar dos 4 níveis, essa foto é de um dos núcleos de Alstom, Núcleo Educacionista de Alstom. É um projeto maravilhoso, Aprendendo Português, o PAP, e eles estavam festejando ali a festa junina. Então, é uma ilustração, né? O planejamento frente às necessidades e às diferenças culturais. Como eu estava dizendo, planejar frente às diferenças culturais. Se eu estou dando a minha aula, né, de língua portuguesa de herança no Japão, se eu estou dando a minha aula, né, de língua portuguesa de herança nos Estados Unidos, no Canadá, eu vou ter ou não vou ter variantes? Muitas. Eu vou ter variantes culturais, variantes linguísticas, variantes de várias, né, de várias áreas, em várias áreas. Então, nós temos que primeiro planejar. A consciência de que o ensino de língua portuguesa de herança requer uma visão e ação multicultural. Aquilo que nós, né, falamos agora. Você tem que ter uma noção, uma leitura, uma bagagem, para que você entenda que você não pode, de repente, só trabalhar com as crianças o seu livro que você trouxe do Brasil há 10 anos atrás. Um livro maravilhoso de alfabetização. São maravilhosos os livros, mas é de língua materna. Aí você traz para cá e você está sem atualização nenhuma, como eu vejo muito, e você pega aquele livro e vai para a sala de aula de língua de herança e despeja lá na criança. A criança vai, algumas coisas ela vai até compreender, mas outras está fora do contexto, fora. Você não está tendo o seu trabalho de educador. Nós somos as pessoas que precisamos entender que nós é que temos que criar com essas crianças de sala de aula. Explorar o que elas trazem de bagagem, explorar o que elas trazem de bagagem para nós. Ou seja, colher a pedagogia partilhada. Exato. Você tem que trazer todo um processo onde você enxergue a bagagem do seu aluno. Se você tem 12 crianças, por exemplo, em sala de aula, e você, obviamente, sabe até pelo olharzinho da criança ou do jovem, você sabe como ele está hoje, né? Porque 12 jovens, 12 crianças é um paraíso. Eu dei aula com 45, 65 alunos em sala de aula. Meu Deus do céu. Né? Eu não conseguia chegar no final da classe, eu tinha dificuldade de ir até lá, não sabia se ele estava bem, se aprendeu, se não aprendeu. Então a nossa realidade já é riquíssima. Encarem isso como preciosidade. Ter 12 alunos em sala de aula é preciosidade para você. Você sabe tudo dessa criança. Sabe como, através de um perfil de currículo, que você vai coletando 4 eixos temáticos. As raízes e a sua identidade cultural. Então você trabalha praticamente 2, 3 meses na identidade dessas crianças. Quem sou eu? Onde eu estou? Eu estou em que ambiente de sala de aula? Dentro de que estabelecimento? Qual é a cidade que eu estou? Essa criança vai recebendo informações, obviamente por níveis, né? E que facilitem o seu entendimento de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha identidade nesse país. Mas, obviamente, para cada nível você vai, né, usando material diferente. Depois disso, você trabalha, então, as questões, por exemplo, de você entender que no segundo eixo temático, ou terceiro ou quarto, tanto faz a ordem, você vai identificá-lo no espaço geográfico. Então, assim, ele está vivendo fora do seu país, né, essa criança. Então, que espaço geográfico é esse que ela está? Né? Na sua casa, na sua escola, no seu núcleo, na prefeitura da sua cidade. Explore isso como 2 meses ou 3, para que ele sinta, né? Eu sou parte desta comunidade, né? E eu sou brasileira, né? Eu sou brasileiro, mas eu sou parte dessa comunidade. Você está ajudando essa criança.
a se identificar com uma cultura, né, dentro, né, de um contexto com palavras diferentes também, né, para ela, né, que muitas chegam sem vocabulário nenhum. O outro eixo temático que nós também exploramos bastante, talvez uns 2, 3 meses, é o meio ambiente. E aí eu amei ver a Yara Maura Silva falando, né, com todo esse material maravilhoso, que por sinal já usamos o seu material, né? Alguns professores aqui têm esse material, os vídeos eles recebem via e-mail, que a Fundação repassa para eles, e eles aplicam isso também em sala de aula, a riqueza, né, do meio ambiente. Então, essas crianças, elas precisam ter essa consciência, né, ecológica, né? De que forma a gente pode fazer isso? O material da Yara é maravilhoso, né? Mas também vocês podem orientá-las a repassar isso, que eu acho que é o foco, para os pais. De que forma? Levando aquela tarefinha que não fere ninguém. Uma tarefinha, gente, não fere ninguém. 2 horas semanais, eu sei que é pouco para o programa. Porém, você deve fazer a sua tarefa para que essa criança, né? Como é que é isso? Nós não somos escola, nós somos um programa, mas nós queremos a interação. Essa criança não está ali sozinha, né, no nosso trabalho. Ela precisa levar alguma coisa e trazer dos pais. Então, a identificação, né, nas fotos, a identificação dos familiares, isso tudo vocês podem explorar. Agora, o espaço físico e o meio ambiente são outros eixos temáticos que vocês podem explorar 2, 3 meses nos planos de aula de inclusão. Então, o que a Fundação faz, nada mais é do que colocar um perfil, início, meio e fim, 4 eixos temáticos e dar liberdade ao professor de criar, porque ele está lá, né, em sala de aula, de criar com aquelas crianças, 12, que estão na sua frente, que são diferentes das outras 12, do mesmo nível, que estão na outra sala, que possivelmente outro professor está, ou que você também vai trabalhar em outro horário. Vocês têm a noção, obviamente, clara, de que cada classe que você entra são cabeças diferentes, são pensamentos diferentes, são bagagens diferentes, e você não pode entrar lá com o seu plano de aula de inclusão prontinho. Eu quero que dê certo aqui. Você sabe que você vai mudar, que você vai alterar, que você vai ter que fazê-lo, refazê-lo tantas vezes quanto as crianças demonstrarem a você que não estão aprendendo o que estão aprendendo. Desculpe, Yara, o que você queria falar? Desculpe. Minha pergunta é, com toda essa interação que você está fazendo sempre com, né? Na verdade, o que elas estão vindo estudar o português, alguns dos parentes dos pais, falam português. Como 2 horas é muito pouco durante a semana, você me explicou, o ideal seria uma integração da escola com os pais, como eu falei no meu. Tem que haver uma integração dos pais, professores de autoridade e tudo mais. Claro. Porque se você traz para o pai e a mãe a dificuldade de conseguir mais horas, para as crianças aprenderem ou para sair fora de aprender, a tarefa é importante, ao mesmo tempo, eu fazia muito com os brasileiros que estavam por aí. Falem em português, no caso. Claro, claro. Essa é a bandeira. Passem mais 1 hora, sabe? Essa é a bandeira. Vocês, por exemplo, estão fazendo isso, né? Pequeno, não, ele nasceu aqui, então ele estava brincando. Aí ele chegava e falava, começou a aprender um pouquinho de português, isso, a cabeça, aí ele chegou e falou, como que fala table? Em inglês. Justamente. Tem que haver assim, essa consciência. Tem que ter a necessidade de cada vez falar de table em inglês, mesmo em português. Com isso, as 2 horas podem passar. Com certeza. É um desafio para todos nós, Maura, porque a consciência dos pais, e aqui estão muitos coordenadores, professores de núcleos e de escolas públicas e de iniciativas fantásticas que trabalham com língua portuguesa, não só a Fundação, e a gente quer que justamente esse grupo está reunido hoje, que é para refletir sobre o que é um currículo adequado, e nós temos um exemplo, né, de alguma caminhada aí de 5 anos, que já é uma caminhada significativa, né, de produção, de alfabetização. Nós temos já 5 anos, né, nesse trabalho. Então, assim, queremos ouvi-los depois, né, na oficina será bem para isso, para que nós tenhamos cada vez mais a reflexão sobre o currículo, a importância de ter um currículo. Nenhuma dificuldade em fazer tudo que você está fazendo dentro do currículo, dentro das fórmulas normais, mas o
meu forte não é pedagogia, o meu forte é comunicação. Comunicação. E você que comunica, você consegue o amor de Deus, consegue o amor de Deus. Inclusive, principalmente dos pais. Ótimo, Laura. Porque a caminhada da Fundação, ela é toda comunitária, como eu disse. Então, assim, é uma consciência, primeiro, com o professor, para que o professor entenda que ele está trabalhando uma língua de herança que tem aspectos diferenciados da língua materna, aspectos diferenciados da língua estrangeira. Eu dou aula de língua portuguesa estrangeira também na universidade, e dou aula, muitos anos dei aula de língua materna, então nós sabemos que trabalhar com língua de herança, você tem que ter um perfil, né, de um professor que seja também um pouco mais sensível com os aspectos culturais, né, os aspectos de variantes, tenha um pouquinho mais de leitura da parte linguística para você entender como isso acontece no cérebro da criança, né, e várias outras ramificações. Então, nós temos também ali o respeito, como eu já havia dito, a bagagem linguística e sociocultural da criança e do jovem, o sujeito em plena construção, que não é novidade para nós educadores, né? O que é o sujeito em construção? Teoria de quem? Quem é que tem essa filosofia? Construção. Nós temos também, né, a questão do construtivismo, que nós não estamos aqui defendendo nenhuma teoria, nós estamos falando que você constrói, né, à medida que você observa aquilo que você tem à sua frente, né, você pode construir. Paulo Freire, né? Então você tem toda uma leitura que você precisa ter bem rica, né, bem viva na sua mente para você criar o seu plano de aula de inclusão. Se você tem dificuldade de ler essas teorias, né, faça uma pesquisa antes de fazer qualquer tipo de planejamento, porque é muito importante você ter a definição, como educador, primeiro, dessas teorias, desses sistemas, para que você possa trabalhar bem o seu plano de aula de inclusão, né? É importante isso. Então, uma ação que viabiliza um aprendizado de forma contextualizada, obviamente, né, que você vai levar para a sala de aula aquilo que você, obviamente, não vai levar surpresa para eles, né? Você vai querer que eles contextualizem as coisas, ou seja, tudo precisa sair, né, com conexão. Você vai falar sobre, por exemplo, o meio ambiente, né? O que você vai levar para atraí-los para esse meio? E coletar deles alguma coisa. O que você levaria? Falar sobre a Amazônia, o que mais? O que você poderia levar? Para atraí-los, para uma contextualização. Para que você tenha, aqui nos Estados Unidos, crianças aprendendo português. O que você poderia levar para atraí-los? Preservação. Por que não? Preservação, folclore, reciclagem. Né? Então, vocês mesmos sabem disso, né? É uma questão lógica. Só que ao contextualizar, você não pode também, né, chegar e depois trazer um instrumento de avaliação diferente daquilo que você propôs na contextualização. Que aí você está sendo incoerente em ensiná-lo a contextualizar as coisas para poder realmente internalizar e aprender, e depois criar um instrumento, saúde, professor, criar um instrumento de prova, de avaliação, que seja aquela pega, né? Que a criança nunca viu, o jovem nunca viu aquilo. Mas, professora, mas eu não vi isto em sala de aula. Não, mas isso é o que o professor quer colher de você. Então, esses cuidados, infelizmente, ainda a gente tem que estar atento, porque isso ainda existe, porque nós estudamos, né, com várias outras, né, vários outros sistemas, e às vezes isso fica muito enraizado no professor, né? E ele tem dificuldade de se soltar porque existe aquela questão só do professor que gosta de trabalhar só o aspecto gramatical e esquece que você tem que, num programa de 2 horas, trabalhar, sim, a gramática, porém de forma bem contextualizada, para que essa criança tenha prazer em estar com você, né? Que tenha prazer em aprender com os colegas, porque ele está num grupo de aprendizagem e eu, professora, estou aprendendo com ele. Porque aí que está, né, a chave de nós termos um sucesso nesse programa. O currículo, então, ele tem eixos temáticos, né, que são esses 4 eixos temáticos, que são raízes, identidade cultural, o meio ambiente, o espaço geográfico e o bilinguismo, né, que nós trabalhamos como, finalizando o ano letivo, nós trabalhamos também as questões do bilinguismo. Então, são 4 eixos temáticos, é um currículo, como eu disse,
que se forma de dentro da comunidade para fora dela, ou seja, você é parte disso, professor. Quando você está numa ação dessa de programa comunitário, como nós fazemos, de língua de herança, você é parte fundamental. Você é que está criando ramificando esse currículo de uma forma em que seu plano de aula de inclusão seja propício para o aprendizado dessa criança, desse jovem. Nós temos 4 níveis de alfabetização, né, que nós trabalhamos. O nível 1, que equivale à educação infantil no Brasil, nós adaptamos para de 4 a 6 aninhos, sendo que essa criança de 6 anos, ela poderá estar sendo revista no diagnóstico do professor e ser passada para o nível já de letramento, de alfabetização e letramento, né? Então, o primeiro nível, de 4 a 6 aninhos, que engloba a educação infantil. Educação infantil é muito importante você entender que isso, os parâmetros curriculares brasileiros, pelo menos ajudam bastante a identificar na criança, é uma boa leitura que se faz, porque a criança ela não precisa que você despeje nela de imediato, né, o alfabeto.